Começando a nossa aula falando sobre conversas femininas que colam. Como você acabar com as brigas com seu parceiro, mesmo que você já tenha tentado outras técnicas e mesmo que você tenha receio de falar o que você sente. Muito bem, então vamos lá. Prático e objetivo, não perco tempo, sou daqueles que chego e vou falando, tá bom? Tenho a característica, estou olhando aqui para as minhas anotações, para o que eu preparei, então vou olhar para a câmera e às vezes vou olhar aqui para as minhas anotações. Tá tudo bem, tá tudo certo, já se acostuma com isso, tá bom? Muito bem. Qual é o objetivo desse nosso papo de hoje? Primeiro deles, aprender a usar o poder feminino que toda mulher tem para se conectar verdadeiramente com seu parceiro e com as pessoas ao seu redor, principalmente com os seus parceiros. Ainda, aprender a estimular, ou melhor, estimular as mulheres para que elas tenham a autoprioridade, aprender a se colocar no lugar de ser a pessoa mais importante da sua vida. E por que que isso é fundamental? Porque quando você aprende a se priorizar, a sua autoestima e as suas ações, as suas escolhas serão sempre focadas no melhor para você mesma. E isso é fundamental para ter uma vida equilibrada, seja no relacionamento ou seja na vida como um todo. Beleza? Ainda quero mostrar que a vida pode ser leve, que a vida pode ser prazerosa, independente do que está acontecendo na sua vida, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja como mãe, como esposa, né, ou qualquer outro papel que você esteja desempenhando nesse momento. O que é muito importante, uma vez que você aprende a se colocar nesse lugar de se permitir conversar com o seu parceiro, conversar com as pessoas de um jeito que seja mais leve, que seja mais conectado, e isso vai fazer com que você saia de uma zona de esforço que te coloca hoje no lugar de estar sobrecarregada, estar se sentindo frustrada e às vezes até mesmo sozinha, né? Sabe o que é o sentir-se sozinha acompanhada? Então, é essa parada mesmo. É, Também você vai ter sensações mais positivas, sensações de autocuidado, de leveza, de prazer, de realmente se valorizar, que vai ficar mais presente na sua vida, em vez de sentir raiva, em vez de sentir a frustração, se sentir sozinha, culpada, e ter um senso crítico, né? Se cobrar demais e se chicotear o tempo todo pelas coisas que você acha que não consegue fazer direito. Aceitar a própria vulnerabilidade. Com isso, você deixa de querer ser perfeccionista, deixa de querer fazer tudo da melhor maneira possível com o objetivo de ser reconhecido, de agradar as pessoas, de ser aprovada por elas e passa a se priorizar. Seja o seu companheiro, que é por quem você faz as coisas e se anula por conta dele, seja com as pessoas ao seu redor. Consequência de tudo isso, mais autoestima, uma parceria mais conectada com o seu parceiro, seu marido, seu namorado. Os diálogos e as conversas serão mais leves, você vai se sentir mais tranquila e vai ter uma sensação de se sentir mais amada. Uma coisa muito importante que eu considero como fundamental entender aqui isso aqui é um hack para levar para a vida. Tudo na vida é relacionamento. Como assim? Para ganhar dinheiro, para você trabalhar, você tem que se relacionar com pessoas. Para você vender ou para você comprar, é relacionamento com pessoas. Para você ter um casamento, um namoro ou qualquer coisa em termos de relacionamento, pessoas. Para ser mãe, para ser esposa, para ser filha de alguém, para ser amiga das pessoas, tudo é relacionamento. Então hoje a gente pode dizer que o grau da sua felicidade é proporcionalmente ligado ao tanto que você se relaciona bem ou não com as pessoas. Então podemos dizer que a quantidade de felicidade, de resultado que você tem na vida está diretamente proporcional, é diretamente proporcional à maneira como você se relaciona com todas as pessoas ao seu redor. Então isso é muito, muito importante. Jamais se esqueça de que a vida é relacionamento. Aprender a se relacionar com as pessoas de um jeito que seja positivo para você e para elas vai fazer toda a diferença daqui para frente na sua vida. E aqui a gente está falando, né, de conversas femininas que conectam, que vão fazer o seu parceiro escutar você e vão fazer com que ele queira naturalmente atender os seus pedidos.
Não vai ser preciso brigar e não vai ser preciso se esforçar demais. É uma coisa que vai acontecer naturalmente quando você souber a maneira certa de conversar com ele. Muito bem? E aqui a gente precisa entender que existem motivos pelos quais você escolheu estar com esse homem, né? Com o homem que você está hoje, ou estar sozinha, qualquer um desses dois lugares, estar num relacionamento ou estar sozinha, isso envolve escolhas de vida. E estas escolhas de vida, elas são baseadas em tudo aquilo que a gente traz no consciente e no inconsciente. Então existe uma referência de relacionamento, existe uma referência de masculino, existe uma referência de ser feminina que faz com que você tenha a vida exatamente do jeito que você tem hoje. Então, por conta disso, é importante entender esse conceito. O homem com quem você está se relacionando, ele está na sua vida por um motivo, porque vocês se encaixam perfeitamente. Por mais que isso não pareça lógico, e por mais que, como é que eu posso me encaixar com alguém com quem eu não consigo nem conversar sem brigar, não é? Então é importante ter essa noção de que a escolha que você faz é consciente e inconsciente e ela existe. Existem alguns tipos de homens e de mulheres, dos quais eu vou falar daqui a pouco, mas pensa aqui comigo, olha só. Um relacionamento, ele é feito de um homem e de uma mulher, em que cada um deles deve ocupar uma cadeira nesse relacionamento. Então são duas cadeiras, né? Uma do feminino e outra do masculino. A mulher senta na cadeira do feminino e o homem senta na cadeira do masculino. E o que é que eu quero dizer com isso? Que o feminino tem uma característica que é própria da mulher ou das mulheres, e os homens sentam na cadeira do masculino, que tem uma característica própria do homem. Então, naturalmente, o homem é quem dá a segurança para uma família, para uma mulher, para uma esposa. O homem é quem, em origem, vai ser o provedor da casa, né? O que não quer dizer que a mulher não possa trabalhar. Isso é uma outra parada que a gente pode abordar num outro momento. Mas a questão é, se for olhar desde os princípios, o homem era o provedor, ele dava segurança. E a mulher é quem dá a confiança e quem estimula esse homem para que ele seja o melhor que ele tem que ser. Então a mulher, naturalmente, ela é mais leveza, ela é mais carinho, ela é mais acolhimento, ela tem a sensibilidade, a mulher é emoção, e isso é ser feminino. E tá tudo bem, tá tudo certo. A mulher, inclusive, ela demonstra vulnerabilidade. A mulher pode ser, sim, vulnerável sem nenhum problema, né? E o homem, naturalmente, ele é o cara mais forte. Isso naturalmente. Ele é mais forte, ele é presença, ele se impõe com firmeza, mas com a gentileza. E o homem também tem a sensibilidade, né? Porque assim, quando a gente fala de feminino e masculino, é importante dizer que tanto o homem quanto a mulher tem as duas polaridades. O homem tem o masculino e o feminino, e a mulher tem o masculino e o feminino. Como assim? O homem, apesar de ser mais forte, teoricamente na prática, o homem é mais forte e ser quem deve ser o provedor, que deve dar segurança para a família, quando ele está com a mulher, ele não é um brutamontes, não é para ser um troglodita. Ele precisa ter a sensibilidade de como tratar bem uma mulher, de como se conectar com uma mulher e dar para ela, atender a necessidade da mulher de cuidado, de carinho e de acolhimento. Tá tudo bem. O homem masculino, ser forte quando precisa ser forte, mas também aprender a ser carinhoso e leve nos momentos em que precisa ser carinhoso e leve. Esse é o feminino do homem. Já o masculino da mulher existe quando ela precisa, sim, se impor em algumas situações, seja para cuidar da casa, seja mesmo nas questões de trabalho, porque muitas mulheres trabalham e tá tudo bem essa mulher, nesse local de trabalho, nesse ambiente que ela precisa ser forte, ela deixar o seu masculino existir. O que não pode é levar para dentro de casa, na relação homem e mulher do casal, a mulher na força do masculino e o homem, eventualmente, na força do feminino, que é onde dá problema. Então, o que eu falei? Que tem duas cadeiras, a do feminino e a do masculino. Se a mulher está sentada na cadeira do masculino, o homem não vai conseguir ficar nessa cadeira. Não dá para dois ocuparem a mesma cadeira dentro de um relacionamento, porque vamos lá, são duas cadeiras, uma do feminino, outra do masculino. Se a mulher que deveria estar na cadeira do feminino está ocupando a cadeira do feminino, está ocupando a cadeira do masculino, vai ficar vazio aquela cadeira que era para ser dela. E aí ela vai bater de frente com o homem que já está na cadeira do masculino. E aí esse homem tem três alternativas. Uma, se ele for um homem verdadeiramente saudável, ele não vai aceitar que essa mulher
ocupe a cadeira dele, eles vão brigar e provavelmente esse relacionamento vai terminar porque esse homem que é masculino não vai aceitar estar com uma mulher masculina. A segunda opção é, esse homem vai se submeter, ele vai ser mais passivo, mais submisso e vai acabar sentando na outra cadeira que é do feminino. E essa mulher vai tomar conta desse relacionamento e aí depois ela vai reclamar que a vida está pesada, que ela está sobrecarregada, que ela não se sente cuidada e que não tem carinho. Mas percebe que foi no começo porque ela se colocou nesse lugar de força, se colocou nesse lugar de embate e tomou o lugar do homem? Então, olha o quanto que isso é problemático. E a terceira opção é os dois, o homem ocupando a cadeira do feminino, a mulher nessa cadeira do masculino, e esse relacionamento vai ser de uma mulher forte, guerreira, que dá conta de tudo e que não se entrega, com um homem submisso, com um homem pacato, um homem mais passivo e que não se posiciona. Não raro, essa mulher é quem vai tomar conta da casa. É ela quem vai ser a provedora, é ela que vai trabalhar fora, ela chega em casa, vai ter que cuidar dos filhos, limpar a casa, e o homem não consegue ter força para ocupar o seu lugar. E aqui são conceitos gerais para a gente chegar no que interessa, porque hoje o nosso papo é para a gente falar de conversas femininas que colam. Como é que a mulher pode conversar com o homem de uma maneira em que ele possa ficar no masculino dele e ele possa se sentir estimulado a escutar essa mulher e fazer o que ela está pedindo, né? Então, só para a gente passar aqui rapidinho esses tipos de mulheres que eu falei, existe sim a mulher saudável, que é a mulher que é feminina, que é leve, que é amável, acolhedora e que sim, ela pode ser firme. Quando eu falo de uma mulher feminina, não estou falando de uma mulher submissa que se sujeita a tudo que um homem fala. Não é isso. A mulher feminina é uma mulher que sabe ser gentil, sabe ser acolhedora, mas que se posiciona e que se impõe de um jeito firme, porém feminino, né? Porque não é para sufocar os desejos da mulher, é apenas para ela aprender a externar os seus desejos e fazer valer as suas vontades de uma maneira que estimule esse homem a fazer aquilo que ela está pedindo. Porque uma parada da neurociência que é importante a gente comentar aqui é o seguinte: o homem e as mulheres, na verdade todo ser humano, a gente tem tem um processo instintivo de defesa que é lutar ou fugir. Toda vez que uma pessoa se sente em perigo ou se sente atacada, ela tem duas formas de reagir. Ou ela vai lutar para se defender, ou ela vai fugir para sobreviver. No caso do homem, o que acontece é se ele sentir atacado, se ele sentir que na conversa a mulher está fazendo algumas atitudes que eu vou falar daqui a pouco, ele vai entrar no modo defesa, ele vai entrar no modo sobrevivência. E o modo sobrevivência ele vai rebater, discutir e te acusar para se defender, baseado naquilo que você está falando para ele. Ou então, ele vai ficar quieto, vai se calar, pode até concordar com você e vai para a caverna. De qualquer forma, o resultado disso vai ser afastamento e, ao mesmo tempo, perda de conexão e frustração dos dois lados. Faz sentido isso? Muito bem. Fala para mim aqui se faz sentido, se tem alguma coisa que, por acaso, alguém queira perguntar, é só mandar que a gente responde tudo. Aqui eu não escondo nada. Muito bem. Show de bola. E aí, então, estou dizendo que a maneira da mulher falar, ela vai naturalmente despertar no homem algumas reações primitivas, inconscientes. Como eu disse, se ele se sentir atacado, ele vai lutar ou vai fugir. O lutar ele vai contra-atacar, xingando, brigando ou qualquer coisa nesse sentido, ou ele vai fugir, que é ou concordando com você e ficando extremamente frustrado, ou então ele vai se fechar na caverna, ou os dois. Só para complementar, o homem que se submete numa situação dessa, ele, com o passar do tempo, ele vai ficando castrado. Outra informação importante, um homem que se depara com uma mulher no masculino, instintivamente, no inconsciente dele, ele se vê na frente de outro homem. Isso quer dizer que uma mulher que não sabe se colocar como feminina, ela vai afastar desse homem, ou ela vai matar nesse homem o desejo dele por ela. Simples assim. Então, assim, um homem não quer se relacionar com alguém que pareça com ele, porque ele é homem, ele precisa complementar. Sabe aquela paradinha do um completar o outro, do yin e do yang, lá
da parada da parada chinesa, de um complementa o outro, um é leveza e o outro é força, exatamente isso. Um homem que é forte, ele não vai se conectar com uma mulher que seja tão forte quanto ele. Não tem jeito, né? Aí o grande segredo aqui não é preciso ser uma mocinha, não é para ela ser submissa, pacata, levezinha, não é isso. A ideia aqui é que a mulher seja feminina, seja leve, e como eu disse, a primeira coisa que eu falei hoje aqui no nosso encontro foi: a mulher precisa aprender a se priorizar. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? A mulher mais importante da sua vida, ou a pessoa mais importante da sua vida, tem que ser você mesma. Porque se você não se prioriza, se você não se valoriza, se você não se coloca nessa cadeira de se sentir importante e olhar para os seus desejos, para a vida que você quer, você vai começar a se submeter a esse homem. Beleza? Então, isso é muito importante, trazer conceitos gerais. Aqui a gente está trocando uma ideia, eu estou ouvindo aqui os comentários de vocês, como eu, nesse momento ainda estou sozinha, minha equipe de apoio acabou de chegar, né? Então, estou vendo aqui algumas perguntas. E, assim, um comentário bem importante da gente fazer é o seguinte, presta atenção, muito importante. Se você aplicar aqui esses conceitos que eu vou te falar daqui a pouquinho, de como ter uma conversa que seja mais leve e que seja mais feminina, e este homem não mudar, ou se ele não conseguir se colocar no papel do masculino, eu tenho uma notícia triste para te dar. Talvez esse homem realmente ele já não esteja mais em condições de ser o cara forte e masculino que você precisa. Só que esse é um papo para uma outra hora, e isso aqui tem uma profundidade muito grande que a gente não vai abordar aqui hoje. Fica à vontade de me procurar no direct ou falar comigo no particular, que a gente aborda essas questões com toda tranquilidade, com toda a profundidade que esse assunto precisa. Porque isso, inclusive, é importante dizer. Eu vou te falar aqui de algumas características de uma conversa feminina e você vai colocar em prática se você assim escolher. Uma vez que você colocou isso em prática, algumas coisas podem acontecer. Se este homem for um homem masculino que está no embate e que está apenas se sentindo fora da posição dele porque você não deixa, porque você está no masculino, com o tempo esse homem vai assumir para si esse papel do masculino e ele vai se colocar na posição do homem dessa família. Contudo, se você faz a sua parte e esse cara não muda, percebe que vocês talvez tenham se conectado porque você tinha necessidade de ser forte e ele tinha necessidade de ser submisso, porque é da história dele, a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas que talvez ele não tenha condições de ser o homem que você espera, e aí talvez você tenha que buscar pensar o seu relacionamento. Eu falo isso com toda a tranquilidade e com todo o cuidado para que não seja entendido que alguém tem que terminar algum relacionamento por conta do que eu estou falando. Apenas se priorize, faça o que você precisa para se colocar no papel, no lugar da mulher que é mais feminina, e aí você vai observar os movimentos desse homem. Se ele não tiver força para ser o homem ou para se comportar do jeito que você precisa, aí você vai precisar olhar para o seu relacionamento de um jeito diferente. Beleza? Então, basicamente é isso. Feito todo esse preâmbulo, né? O que é importante dizer nesse momento é o seguinte: o objetivo dessa conversa é para pessoas ou para casais ou para mulheres que realmente queiram olhar para os seus relacionamentos de um jeito mais leve, mais suave, e que estão conectadas, casadas ou que têm namorados, noivos, etc., com homens que estão querendo estar nesse relacionamento, que estão disponíveis. E esse termo que eu usei agora aqui, disponível. Tem muitas mulheres que mesmo casadas não estão disponíveis para um bom relacionamento, tanto quanto tem muitos homens que não estão disponíveis para um relacionamento. E se você é uma mulher que quer ter um bom relacionamento, se você sabe o tipo de homem masculino que você quer na sua vida, se você sabe o tipo de relacionamento que você também quer na sua vida, e esse homem não atende a algumas expectativas em termos de suprir as suas necessidades, é preciso sim olhar para esse relacionamento, beleza? Então, estou falando aqui para pessoas cujos relacionamentos querem persistir, né? Querem continuar nesse relacionamento, e por conta disso serão feitas aqui algumas sugestões de ação para que você possa aplicar no seu dia a dia e observar como que o seu parceiro vai reagir a isso.
O homem masculino, quando ele vê uma mulher feminina, naturalmente desperta o instinto dele de defesa, de querer cuidar e de querer assumir o papel do homem da casa. É natural. Tanto quanto o homem na frente de uma mulher forte, guerreira, que fica na competitividade e no embate com ele, essa mulher, é melhor esse homem, ele vai ter o seu masculino diminuído e a gente chama aqui de castrado. Algumas vezes o cara fica tão submisso, tão passivo que realmente fica castrado. Homem não sente tesão por mulher masculina. Ponto final. É só isso que precisa saber. Homem não sente atração por mulher masculina, porque a mulher masculina desperta no instinto dele, desperta lá no sistema reptiliano dele, no cérebro reptiliano dele, uma mensagem que alguma coisa não está certa. Peraí, eu preciso de uma mulher, instintivamente eu preciso de uma mulher que seja leve, que seja feminina, que seja acolhedora e que seja inteligente, né? Porque mulher é sinônimo de inteligência, mulher é sinônimo de estratégia, mulher é intuição, mulher é sensação. Saber usar isso é uma ferramenta, é um poder incrível, que é justamente disso que a gente vai falar. Eu estou trazendo algumas ferramentas, né, algumas dicas que são bem práticas, bem objetivas e bem racionais, mas fica a dica. O que eu estou te dando aqui é uma ferramenta que, uma vez aplicada da forma certa, você vai fazer com que o seu homem mude. Um homem que esteja pronto, um homem que seja masculino de verdade, com o tempo ele vai suavizar. Pode ser em uma semana, pode ser em 15 dias, pode ser em um mês, mas ele vai mudar. Vai exigir da sua parte entender que o homem ele fica confuso, porque vamos lá, você, na maior parte do tempo, é uma mulher guerreira, forte, que manda na parada toda e que quer ficar no comando, no controle da relação. E você está acostumado a falar com ele, cobrando, acusando, reclamando, às vezes julgando ou dando ordens. E aí, por conta disso, ele se sente mais acuado ou ele vai se colocar no lugar de defesa contra-atacando. Uma pergunta aqui da Cris. O que tira o feminino da mulher? O que tira o feminino da mulher é ela ter que assumir um papel que naturalmente na história da humanidade não é dela. Porque uma mulher que está no lugar de força, que precisa trabalhar para cuidar da família, do filho, às vezes do marido, às vezes cuidar inclusive de parentes, seja pai, seja mãe ou qualquer outra pessoa que esteja nesse lugar. Uma mulher que não se permite relaxar e descansar. Uma mulher que não se permite mostrar vulnerável, que ela não se permite ser humana, né? Uma mulher que se cobra muito perfeccionismo o tempo todo. Essa é uma mulher que está matando o seu feminino, porque a vida não é leve. E aí a mulher que trabalha o dia inteiro, por exemplo, isso para as que trabalham fora, ou trabalha em casa mesmo, mulher que tem filhos, trabalha em casa ou trabalha fora, que passa o dia inteiro nessa polaridade masculina, conversando com os homens, discutindo, brigando, ou melhor, ou negociando, o que quer que seja. Chega à noite, cansada, tem que limpar casa. Conheço sim, Lu, na verdade, apesar de ser homem, de ter uma carreira bem masculina durante 30 anos, eu posso dizer que eu desenvolvi uma sensibilidade em relação à alma feminina, que sim, eu te conheço. Sem nunca ter falado com você, eu posso falar da sua vida só pelo seu comentário. Posso falar um monte da sua vida só pelo seu comentário, mas aí seria exibicionismo, não é o caso. E aí, essa parada do sair do feminino realmente é o que vai tornar a vida pesada. A vida de uma mulher masculina é pesada, é sobrecarregada e é frustrante, porque ela se cobra ser perfeita, ela se cobra fazer tudo para ontem, ela quer ter o controle de fazer tudo o que ela precisa, tem muitas ideias na cabeça, tem muitos projetos, não consegue colocar todos em prática e por conta disso a vida fica pesada. E como ela tem uma tendência natural de bater de frente com o masculino, seja o parceiro, isso faz com que esse parceiro também se sinta realmente castrado. Uma vez que ele se sente castrado, esse cara não vai ter tesão nessa mulher. Esse cara realmente ele está numa posição que ele já traz na história dele, pode ter certeza, elementos ou experiências que fazem com que ele se submeta para uma mulher forte e guerreira. Então a gente olha para os dois lados. A gente olha para o que está acontecendo com a mulher e olha para o que está acontecendo com o homem. Existe sim, a Cris colocou aqui, o que fazer então se não há outro jeito? Olha só, em algum ponto a humanidade se perdeu. Porque vamos lá, na época das cavernas, acompanha comigo esse raciocínio.
Na época das cavernas, o casal, né, os homens das cavernas, o homem da caverna e a mulher da caverna eram nômades, viviam para lá e para cá, caçando, pescando, comendo frutas, o que quer que tivesse, e estavam juntos nessa caçada, nesse lutar pela vida. De repente, a mulher das cavernas engravida, e aí ela não pode mais caçar, não pode mais pescar, e não tem mais como fazer tudo aquilo que ela fazia antes. Nesse momento em que nasce o filho, ela precisa ajoelhar, sentar e cuidar dessa criança. É a hora do homem da caverna assumir a posição do macho. E aí ele vai caçar, ele vai proteger essa mulher dos animais, dos bichos que podem atacá-la e atacar o filho dele, e ele garante a sobrevivência dessa família. Isso é lá na origem, isso é desde os tempos das cavernas, que isso é assim, desde que o mundo é mundo, isso é assim. Em algum ponto da humanidade, alguém faltou com o seu dever, e a mulher que tinha que ficar cuidando do filho, ela não pôde mais ficar cuidando do filho. Ela teve que sair para trabalhar porque o homem não deu conta. Quando essa mulher saiu para trabalhar, os filhos dela que precisavam de uma mãe, que precisavam de cuidado, de carinho, que precisavam da presença dessa mãe, eles ficaram abandonados. Os meninos cresceram homens fragilizados, homens sem esse masculino desenvolvido e sem a força, né, que todo homem precisa para dar conta da vida. E aí isso foi se perpetuando, porque esse homem que foi um menino que não teve mãe, ele cresceu, não deu conta de cuidar da família que ele constituiu, e a mulher com quem ele casou, que foi aquela menina, aquela criança que não teve mãe, e que aprendeu a ser forte sozinha para se defender, que não tinha ninguém que a protegesse, que teve que aprender a anestesiar suas emoções para poder sobreviver naquele mundo sozinha, ela vem e casa com esse cara. E aí foi criado esse círculo. Mulher forte, guerreira, que aprendeu a ser forte para se defender porque não teve uma mãe e um pai presente para cuidar dela, para cuidarem dela. E um homem frágil, medroso, submisso, porque também não teve um pai para estimular e não teve uma mãe para dar o carinho quando ele precisava. Tiveram um filho ou uma filha e o ciclo se mantém. O homem sem força para cuidar da família, a mulher tendo que sair para cuidar dessa família porque não tem outro jeito, ela precisa sair para cuidar, e as crianças crescendo sem pai nem mãe. E aí a coisa vem se perpetuando. Então, um dos motivos da gente estar aqui conversando hoje é justamente por isso. Para a gente trazer essa consciência do papel da mulher e do papel do homem, para que a gente possa ajustar e ajudar nossas crianças. Então, um dos objetivos é, quando eu falo para as mulheres, quando eu falo para os homens, um dos meus objetivos é que as próximas gerações sejam mais fortes. Beleza? Então vamos lá, anota aí. Eu chamo aqui de síndrome do Crajo. Crajo o que é? É o C-R-A-J-O. Crajo. E por que eu uso como é que é o nome disso aqui mesmo? Não é mnemônico. É um mnemônico, vai, esse mnemônico aqui. Acrônimo. O Crajo é para facilitar a lembrança. Então o que significa o Crajo? São atitudes, 5 atitudes que toda mulher deve evitar para que ela comece a despertar o seu masculino. Isso aqui é apenas uma parte de um conteúdo muito grande sobre conversa feminina, mas ele é fundamental e ele é a base da parada toda, tá? O que é o síndrome do Crajo? O C desse Crajo, C-R-A-J-O. O que é o C? O C é a mulher que cobra demais. A mulher está acostumada a cobrar o homem das coisas que ele faz ou das coisas que ele não faz. E por que isso é ruim? Porque quando a mulher cobra, por mais que esse homem esteja em falta, ela cobrar vai fazer com que ela se coloque num lugar de sensações ruins, seja da frustração, seja do não se sentir atendida ou suprida naquilo que ela precisa, né? E aí, esse cobrar, além de fazer com que ela tenha sensações ruins, ela coloca esse cara já num foco negativo. Então, em vez de cobrar, a mulher deve aprender a pedir ajuda, né? Isso aqui é bem básico, é bem geral dentro de uma conversa dessa, porque a gente não tem tempo de abordar tudo que envolve toda essa parada. Mas a base aqui é, em vez de cobrar, aprender a pedir ajuda. E qual é o problema da mulher que cobra? Porque justamente ela não está acostumada a pedir ajuda. Uma mulher forte, guerreira, uma mulher que precisa dar conta das coisas sozinha, ela não sabe pedir ajuda. Então ela entende que o casamento, o homem tem as funções dele, e em vez de pedir ajuda, ela cobra. E esse cobrar chega para o homem como uma forma, de novo, de colocá-lo numa evidência negativa, porque esse cara não está sendo cobrado pela primeira vez. Quando a gente olha para os caras que estão nesse tipo de casamento, eles já foram cobrados desde que eles eram crianças, e eles não sabem reagir bem a esse tipo de situação.
Então anota aí, o primeiro C de cobrar, não cobrar. Segundo C, a evitar, ou melhor, a segunda letra a evitar é o R. O R é de reclamar. Uma mulher que reclama da vida, mais do que colocar o cara nesse lugar de precisar se defender ou atacar, ela está gerando um nível de energia de vida negativa que vai influenciar tudo o que acontece à volta dela. Para quem não conhece, existe a escala de Hawkins de energia, né? E é muito, muito fundamental conhecer, porque assim, as energias mais baixas, elas estão sempre ligadas a isso, a reclamação, a frustração, a medo, né? A tristeza. Então é importante entender essa parada, entender que você parar de reclamar e aprender a falar das suas necessidades e dos seus anseios é muito importante, porque isso, mais do que colocar o homem no lugar de tranquilidade, isso também vai fazer com que a sua energia, com que as suas emoções fiquem tranquilos. E aí, o que a gente precisa fazer em vez de reclamar é, de novo, olhar de uma forma prática e objetiva o que é que você quer da vida, o que é que essa situação da qual você está reclamando, qual é a melhor solução para isso, para que você possa inclusive colocar isso de uma maneira adulta, racional e positiva para esse marido, para esse parceiro aí. Beleza? O terceiro e o quarto, que é o A e o J, eles vêm juntos, que um é de acusação e o outro é de julgamento. Porque você fica no lugar de julgamento do seu marido, do seu parceiro, você fica no lugar de dizer tudo que ele não está fazendo errado, tudo que ele está fazendo de errado, e também acusa, né? Que é a coisa do apontar o dedo para dizer o que ele não está fazendo bem. De novo, o homem que se sente julgado, que se sente acusado, ele vai lá para a defesa mais primitiva, mais instintiva da vida dele, e ele vai se colocar nesse lugar de contra-atacar ou se defender. E além disso, de novo, essas atitudes que nós estamos citando aqui, do reclamar, do acusar e do julgar, todas elas vão te trazer uma sensação ou emoções negativas que vão influenciar a sua vida. Um exemplo clássico disso, já passei por isso, assim, né? A gente está aqui nessa jornada já tem bastante tempo, mas não sou perfeito. Porque assim, casamento, né, relacionamento, a gente sabe que é um homem e uma mulher que tem características completamente diferentes. E às vezes essas diferenças elas acontecem, não estou falando que seremos anjos ou que seremos mormons, padres, etc. Cara, somos seres humanos. Eu tenho meus momentos de fraqueza, de raiva, de frustração, tanto quanto a minha mulher, quanto todas as mulheres do mundo, quanto todos os homens do mundo. A maneira como se resolve isso é que faz toda a diferença. Então o que eu estou dizendo aqui? Não acusar, não julgar. Porque esse lugar de acusação e julgamento desperta em você uma energia negativa que pode ter certeza vai refletir, vai repercutir lá no seu parceiro ou na sua parceira. E olha que louco. O casamento, ele é uma união de duas pessoas que ela é muito mais do que união de corpo. É uma união de mente, de alma, de sensação e de emoção. Já aconteceu comigo, já pode ter acontecido mais de uma vez com vocês, de eu estar num lugar de pensamentos de julgamento, pensamentos de acusação em relação à minha parceira, e aí quando, longe dela, né, pensamentos de acusação e de julgamento, aí quando eu subo, quando eu vou falar com ela já vem com as 4 pedras na mão. Cara, eu nem falei nada, eu só senti, eu só pensei, mas a energia, a conexão de um casal é tão grande que a pessoa sente essa parada. Ela sente que não tá bom. Só de você chegar perto, essa sensação de acusação e julgamento é uma coisa incrível, porque também te coloca no lugar de se conectar com o outro nesse nível. Eu acredito sim em física quântica, eu acredito em inconsciente coletivo, eu sei que existem mais coisas além do que ser racional, além das coisas práticas da vida, sem querer entrar em nenhum aspecto religioso ou espiritual, mas existe sim, as pessoas não se encontram à toa. Aprender a lidar com isso é muito importante. E aí, a questão do julgar e do acusar. E o último aspecto, né, a última letrinha aqui, que é o O, do crajo, é justamente a mulher que dá ordem demais. Mulher que dá ordem para marido, mulher que cobra, mulher que quer ficar no controle, naturalmente ela vai colocar o cara no mais passivo, no mais submisso dele. Não tem o que fazer. Simples assim. Mulher que dá muita ordem é uma mulher que está muito no masculino. E a gente está cheio de mulheres nesse lugar por aí. Eu não estou aqui falando isso
num tom de julgamento e nem num tom assim de acusação. O meu objetivo realmente é mostrar o papel de homens e mulheres, mostrar como é que a vida pode ser mais leve, para que a gente possa ter muito mais resultados positivos na vida. E eu penso muito nas nossas crianças, porque um casal equilibrado vai sempre repercutir em filhos felizes, filhos que têm uma referência saudável da vida. Porque pensa bem, a criança quando ela nasce, nossos filhos quando eles nascem, eles só têm olhos para os pais. Primeiro para a mãe, depois para o pai, e eles só têm isso de referência na vida. Então, tudo que uma criança vê do pai e da mãe, para ela é o certo. Se ela ver um pai que briga, um pai que bebe, um pai que não trabalha, um pai que xinga, um pai que não está presente, ou se ela vê uma mãe que é triste, uma mãe que é deprimida, uma mãe que é agressiva, uma mãe que não sabe dar amor, que não sabe brincar, é isso que ela vai levar para a vida. Se ela vê casais, marido e mulher, que brigam constantemente, que não têm carinho pelo outro, que são distantes, que só se ofendem, é isso que ela vai levar de referência de casamento, de relacionamento, de marido e de mulher. Então, olha a importância de olhar para essas questões, de entender que a maneira como você se posiciona, como você se coloca, desperta o seu feminino ou potencializa esse lado masculino da mulher, ao mesmo tempo em que isso castra o homem ou pode incentivá-lo naquilo que ele tem de melhor, que é o seu poder de cuidar, de prover, de dar segurança e de sustentar essa família. Beleza? Então, a Nath falando aqui, ó, exatamente, ordenar é colocar o outro em submissão. Dar ordens é colocar o outro no lugar de quem tem que obedecer. Então, assim, mulheres que estão acostumadas a darem ordens, mulheres que estão acostumadas a acusarem, a cobrarem e julgarem seus maridos, elas não são felizes, tanto quanto esses homens também são muito, muito infelizes. E eu fico pensando aqui como é que é a vida dos filhos dessas pessoas. Então, essa visão de vida que eu compartilho com vocês hoje aqui é justamente para a gente começar a falar de um tema muito importante, que é colocar as mulheres num lugar de mais leveza, de mais acolhimento e de mais permissão para se sentirem cuidadas e terem carinho, né, receberem carinho da vida, e colocar os homens num lugar de se permitirem ser mais presentes, mais ativos, mais proativos, se colocarem num lugar de poder exercer todo o potencial de sucesso, de capacidade, de fazer dinheiro, de prover para a família, para que essas famílias realmente sejam mais leves e mais felizes. Esse é o meu objetivo. Eu tenho vários produtos, tanto para homem quanto para mulher, produtos assim. Eu trabalho com não vou chamar nem de terapia, eu trabalho aqui com consultoria, mentoria e outras coisas, já tem 3 anos, mais de 3 anos, e nesse tempo todo já foram mais de 600 famílias impactadas com esses conhecimentos básicos, porque eu tenho uma teoria que nem é minha, mas que eu aplico na minha vida, e isso vem das constelações sistêmicas e vem de outras teorias, que é uma lógica da vida saudável, que a gente coloca em prática aqui na nossa casa, com a minha esposa, com os meus filhos, e a gente tem resultados muito bons. E todas as pessoas que entendem esses conceitos, que conseguem levar isso para a vida, têm resultados muito, muito bons na vida e uma vida muito mais leve, muito mais prazerosa. Beleza? Então, por hoje, eu quero encerrar por aqui. Tem algumas perguntas aqui que eu não consegui responder agora, mas pode ficar tranquila que aquilo que eu achar que é digno, eu vou responder no particular, para não deixar ninguém sem resposta, porque isso é muito importante. Teve aqui uma mensagem aqui da minha filha, inclusive, né? Não podia deixar de ser, né? O meu pai me ensinou que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Papai, eu te amo. Obrigado por me ensinar isso e tudo que me ensina. Isso é minha queridinha, né? Ó. Muito bem. Por hoje é isso. Para quem se interessar, eu vou colocar no meu link da bio do Instagram um livro falando sobre conversas magnéticas, né? Como entrar na mente de um homem para que ele possa te escutar verdadeiramente, fazer o que você quer. Caso alguém tenha interesse, fique à vontade para entrar lá e consumir esse conteúdo. Vocês me honram lendo meu livro, lendo esse livro que eu fiz em coautoria aqui com uma parceira de trabalho, né? E ao mesmo tempo a gente tá junto. Tô aqui, o meu propósito, a minha missão de vida realmente é ajudar famílias a terem mais leveza, a terem mais resultados, a educarem filhos preparados para a vida
E é isso, né? Estejam bem, foi um prazer estar aqui, falar para todos vocês e espero vê-los por aí. Se precisarem de qualquer coisa, contem comigo. Tamo junto. Até uma próxima. Beijo em vossos corações. Como é que eu faço para terminar esse trem aqui? É. Pode aparecer? Não, só desliga. É no X. Ah, que bom que não tá.